Portanto, vai ser sempre um desafio muito grande estudar esta carta, especialmente na área onde há muita controvérsia em nossas próprias mentes relativo aos dons do Espírito, os carismas, para descobrir, com a ajuda do Espírito Santo, que Paulo realmente escreve e ensina sobre esses temas. Portanto, eu estou muito feliz que os irmãos tiveram interesse de chegar até aqui e passarmos esta semana juntos nesse estudo. 1 Coríntios difere de 2 Coríntios, ainda que foram escritos muito próximos em data, a primeira e a segunda carta, mas a segunda carta é bem mais apologética, isto é, Paulo se defendendo e mostrando o que nós chamamos de uma janela para o coração do apóstolo, enquanto 1 Coríntios é uma janela para uma igreja problemática do primeiro século, no meio do primeiro século, já que esta carta foi escrita nos anos 50. Muito bem, quanto ao autor, nós gostaríamos de fazer as seguintes observações. Interessantemente, 1 Coríntios é a primeira carta ou livro inteiro do Novo Testamento que é mencionada por nome na história. A gente vê em 27 livros do Novo Testamento. E o primeiro a ser mencionado é 1 Coríntios. E a razão é que Clemente, que estava escrevendo para a igreja de Corinto, de Roma, onde ele era pastor, no ano 96, contemporâneo de João, que deve ter vivido até essa data mais ou menos, escreve para a igreja de Corinto e menciona esta carta, ainda que ele naturalmente não sabia que era a primeira carta. Mas ele menciona a carta, menciona parte do conteúdo. Em outras palavras, uma cópia da carta já estava nas mãos daquele pastor, que a Igreja Católica chama de segundo Papa, né, aquele que sucedeu a Pedro, escrevendo para a Igreja de Corinto. Então, podemos já atribuir, sem dúvida alguma, que 1 Coríntios foi escrito, obrigado, pelo apóstolo Paulo. Policarpo viveu do ano 69 a ano 155, ele foi queimado na estaca em Esmirna, em 155, se não me engano, no mês de julho. Ele menciona esta carta como sendo da mão de Paulo. Os dois cânones, aquele de Márcio, que vem do ano 140, isto é, segundo século, 140, e Muratori, que vem do ano 170 depois de Cristo, todos incluem 1 Coríntios. Então, a evidência externa é muito forte em favor da autenticidade e que esta carta não pode ter sido escrita por outra pessoa, senão o próprio apóstolo Paulo. A evidência interna já tem o nome de Paulo na primeira linha. As referências pessoais a Paulo são muito convincentes, porque eles harmonizam de uma forma extraordinária com aquilo que Lucas escreve no livro de Atos. Abrem suas Bíblias por um instante em versículo 12 do primeiro capítulo de 1 Coríntios. E encontramos neste versículo 12 uma referência a um indivíduo chamado Apolo.
Quem é esse Apolo que Paulo menciona não somente aqui, mas também no capítulo 3, quando ele diz que ele plantou, isto, ele evangelizou os coríntios, mas Apolo regou. Agora, se olharmos em capítulo 19, versículo 1 de Atos, também descobrimos que Apolo esteve em Corinto. Paulo relata esse fato. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Então, Apolo ficou em Corinto enquanto Paulo estava chegando em Éfeso. 1 Coríntios 4:17 tem uma referência a Timóteo. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte. Essa referência a Timóteo combina perfeitamente com Atos 19, versículo 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, Atos 19, 21, decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, aquela referência a Timóteo que levou primeiro aos Coríntios até a cidade de Corinto é mencionado neste versículo 22 de Atos 19. Há mais um argumento interessante sobre a autoria paulina e a autenticidade de 1 Coríntios e o fato que esta carta foi preservada. Quando a gente recebe uma carta como esta, e é uma carta que tem certa crítica da igreja, fala da igreja ser muito criança, que eles não se amadureceram na velocidade que deveriam ter amadurecido, e ainda segurar a carta, manter a carta, porque a cópia da carta fica onde? Em Corinto. Ou ela fica destruída, por causa de uma reação negativa à carta, ninguém sabia naquela altura que ia ser parte do Novo Testamento, mesmo assim eles seguravam esta carta. Enquanto uma outra carta que Paulo escreveu para Coríntio, mencionada no capítulo 5, versículo 9, uma carta anterior a 1 Coríntios, não foi preservada. A razão mais simples, não foi inspirada. Não foi o desejo de Deus manter essa carta dentro do cânone. Ou possivelmente, um pedaço daquela carta se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até 7:1. Em um parágrafo só, que o assunto que 1 Coríntios 5:9 menciona, que eu vos adverti de não associar com pessoas que se chamam crentes e vivem uma vida desregrada na área sexual. Então, nós encontramos exatamente isso escrito naquele pedaço que pode ser extraído, e a carta de 2 Coríntios 6, 13 continua em 7:2 sem problema algum. Então, alguns eruditos, ninguém pode provar que esse pedaço da carta fazia parte daquela carta perdida de 1 Coríntios 5:9. Eu vou ler o versículo para os irmãos saberem de que se trata, se não estão por acaso lembrados. 5:9 diz assim: já lhes
disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, ladrões, idólatras, mas de crentes imorais. Então, é uma maneira de cuidar da disciplina da igreja nesta área de sexo ilícito. A carta foi preservada. O quarto argumento, também interno, está entre as epístolas que nenhum estudioso conhecido que tem qualquer credibilidade nega ao apóstolo Paulo. Disse um erudito muito liberal, né, como Ernesto Renan, que 4 das cartas de Paulo nunca foram combatidas como não sendo de fato de Paulo. Escrito talvez falsamente atribuído a Paulo, como é assim, porque os irmãos devem saber que existe um bom número de livros, especialmente já do 2º século, não do 1º século, mas do 2º século, que atribuem evangelhos a Pedro, atribuem cartas a pessoas que obviamente não escreveram, são cartas chamadas pseudo-epígrafos, ou são cartas atribuídas a um autor que não era o autor. Nós encontramos até o Novo Testamento, cita esses livros chamado Enoque, que não foi escrito por aquele Enoque que andou com Deus lá em Gênesis. É um outro Enoque, é um Enoque que atribui o livro àquele Enoque, mas o próprio autor é desconhecido. Então, essa possibilidade de falso autor era uma possibilidade, especialmente, como dizemos, no 2º século, onde que alguns judeus também atribuíram livros a autores que não eram genuínos. Tudo bem. Então, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas são incontestáveis e incontestados. Ninguém que se saiba jamais levantou questão sobre a autoria. Então, podemos tranquilamente confiar que Paulo, de fato, é o autor de 1 Coríntios. Vamos lá para um estudozinho sobre a cidade de Corinto. Uma cidade fascinante, por vários motivos. Primeiro, porque é uma cidade muito rica. Por causa do comércio que passava por Corinto, do leste do império para o oeste do império, Corinto ficava numa localização tremendamente atraente em termos de riqueza. É difícil pensar numa cidade semelhante hoje no Brasil, que tem esta mesma relação entre Roma e as cidades do leste, como Éfeso e toda aquela região ao leste do império. E era um porto de grande importância, porque os barcos que não iam andar à volta pelo sul da Grécia, por causa do perigo das rochas e das tempestades que rapidamente podiam destruir um barco, quando eles vinham, por exemplo, de Éfeso, cruzaram o mar Egeu, chegaram naquele pequena garganta, istmo de Corinto. Então eles foram colocados em tocos de madeira e puxados 13 quilômetros e colocados na água de novo. Quando não eram barcos muito pesados, naturalmente os barcos maiores tinham que dar a volta para chegar em Roma, mas os barcos menores, então, passaram por esse sistema. Isso, então, trouxe comércio também
para Corinto. Quando a cidade foi conquistada pelos romanos no ano 146 anos antes de Cristo, isto é, 200 anos antes que Paulo chegou por lá, ela foi reedificada por César, aquele mesmo famoso César, que foi morto por Bruto. E em 44, ela foi edificada, 44 anos antes de Cristo, por ordem de Júlio César, e designada capital de Acaia por Augusto César, o famoso Augusto que estava reinando em Roma quando Jesus nasceu. Os ex-escravos que voltavam de Roma eram italianos com privilégio de cidadão. O que quer dizer isso? As pessoas que foram juntos com o exército romano foram levados como escravos para a Itália. Esse era o sistema que os romanos usavam. Quando eles conquistaram uma cidade, eles levaram a população escrava e vendia para todas as partes, principalmente na Itália. Mas quando aqueles escravos, para formar a cidade, foram dados o direito de cidadania e voltaram para formar esta colônia. E Augusto César, então, deu para eles este direito de serem cidadãos. De maneira que a cidade de Corinto era uma cidade igual a Filipos, que era uma colônia romana. Isto é uma cidade em que o elite, os que administravam a cidade e tudo mais, eram cidadãos romanos. E não como as outras cidades, que eram cidades que eram quase totalmente não cidadãos. O Império Romano usava a cidadania como galardão para soldados, né, que se candidataram a lutar e expandir o Império, e pessoas que pagavam uma quantia razoavelmente grande para comprar a cidadania. Lembra-se que Paulo era cidadão romano por causa do seu pai. Ele mesmo não pagou nada para ser cidadão, mas o seu pai, provavelmente judeu, que lutou junto com um general romano, ganhou a cidadania, passou para o filho. Daí Paulo foi privilegiado de ser cidadão também. Então Paulo deve ter olhado para Corinto, tal como Filipos, como cidades especiais. Filipos também foi fundada para dar lugar para os soldados de Augusto, que venceu seu rival, Antônio, lá em Filipos. Então ele deu a cidade para os cidadãos que lutaram com ele, por isso é uma colônia. Então nós temos duas cartas do Novo Testamento escritas para colônias romanas. Corinto é uma delas. Muitos estrangeiros passaram pela cidade, porque ela controlava aquele istmo que dava para cruzar aqueles 13 quilômetros. Era a cidade que tinha crescido rapidamente, como Londrina. Portanto, uma cidade reconstruída e, portanto, nova, com uma população estimada entre 100 a 300 mil habitantes. Ninguém contava a população daquelas cidades, mas se encontrava entre as 5 maiores cidades do Império. Primeira cidade, Roma, uma população que talvez chegava próximo de 1 milhão de habitantes. Depois temos a segunda cidade, Alexandria, no Egito, perto da costa, uma cidade importante até o dia de hoje. E depois temos a cidade de Antioquia, da Síria, cidade onde Paulo começa seu trabalho missionário, terceira cidade do Império. Quarto lugar fica ou Éfeso ou Corinto, e nós não sabemos qual era maior, ambas das cidades eram grandes.
E nós notamos aqui, então, que Paulo estava interessado nas grandes cidades, especialmente da Grécia, da Ásia, para fundar igrejas, porque ele entendia que essas cidades teriam uma influência, como de fato a igreja de Éfeso teve uma influência muito grande na província da Ásia, tal como Corinto, que era a capital da Acaia, sul da Grécia, tinha essa influência ali. E Tessalônica, a cidade maior da Macedônia, teria influência no norte da Grécia, que nós chamamos de Grécia hoje, porque essas duas províncias eram províncias romanas naquela época de Paulo. Era uma cidade conhecida pela sua imoralidade. Imoralidade, com a palavra korintiazomai, isto é, agir como coríntio, quer dizer praticar imoralidade. Parece que a cultura grega favoreceu a imoralidade de uma forma que a cultura romana não favorecia. Numa família romana, o pai da família podia se relacionar com as escravas de sua casa, mas ele não era tão inclinado, não era tão bem visto procurar prostitutas de fora. E ele era fiel à esposa na casa romana. A esposa era muito importante porque o pai de família romana sai para as guerras, ele tem que ter alguém confiável para criar os filhos e em que se pode confiar em termos do patrimônio do romano. Os gregos, não tanto. Se não me engano, é Juvenal que protesta como o rio Orontes passava por Antioquia da Síria, está desembocando sua sujeira, seu lixo, no rio Tibério, em Roma. Isto é, com essa movimentação pelas estradas e pelas vias marítimas do Mediterrâneo, consequência de Roma acabar com os piratas, porque durante muito tempo não era fácil viajar sem ser assim conquistado por os barcos piratas, como hoje se encontra no sul da Ásia, sul-leste da Ásia. Mas Roma acabou com isso. Criou essas estradas excelentes, que ainda perduram até hoje. Quando nós moramos em Portugal, nós vimos algumas estradas ainda hoje, todas com pedras relativamente grandes, pavimentando aquelas estradas que facilitavam viajar pelas chamadas vias, né? A famosa Via Egnatia que Paulo seguiu quando ele ia de Neápolis para Filipos e assim por diante, chegava no outro lado da Grécia e daí pegava um navio até Brundisium e aí cruzava a Itália e chegava em Roma. É difícil imaginar como era difícil de viajar naquela época, mas era muito mais fácil que era nas épocas anteriores a Augusto. E a Pax Romana, que implantou a paz sobre toda a bacia do Mediterrâneo, realmente facilitou comércio, facilitou intercâmbio, pessoas poder viajar. A gente vê no Novo Testamento como pessoas viajavam. Paulo escreve para Roma, ele conhece um monte de gente que está em Roma, porque ele já estava com ele em outras cidades em que ele ministrava, especialmente cidades de Corinto e de Éfeso, Tessalônica e assim por diante. Esta imoralidade, por exemplo, o templo de Afrodite, a deusa de amor, foi destruída juntamente com a cidade pelos romanos em 146 anos antes de Cristo, 100 anos antes de que César
mandou reconstruir a cidade no ano 44 a.C. Naquela cidade havia 1000 prostitutas e a prostituição masculina e feminina era bem avançada. Estava totalmente misturado com a idolatria e a religião pagã. Após a sua reconstrução, a cidade seria como qualquer outra cidade cosmopolita. Isto é, talvez nós não devemos atribuir esta devassidão em Corinto, na época de Paulo, ser pior do que numa cidade como Éfeso ou Tessalônica, mas era bastante, mesmo naquela época. Era uma cidade portuária e a prostituição era coisa demais. E a igreja? Paulo passa na sua segunda viagem missionária em Corinto, mais para o fim do ano 50 ou começo do ano 51. Nós não podemos saber exatamente em que ano ele chegou. E ele chega sozinho. Lembra-se que ele deixou Silas, seus acompanhantes, e Timóteo, porque em Tessalônica ele foi proibido com fiança de não passar naquela cidade. A reação foi tão negativa na pregação de Paulo que ele foi expulso da cidade como uma pessoa não grata e ele então viajou sozinho, deixando Silas e Timóteo a tentar dar alguma base para as igrejas de Bereia e a igreja de Tessalônica. Pelo menos ficaram por aí na Macedônia, isto é norte da Grécia. Os irmãos olhando no seu mapa vão ver que se trata de uma distância razoavelmente grande. Paulo desce para Atenas, onde ele chega sozinho e prega para os interessados no Areópago, e depois vai para Corinto, cerca do ano 50 ou 51. Ele hospedou-se na casa de Áquila e Priscila, crentes judeus que vieram de Roma. E por que eles estavam em Corinto e não ficaram em Roma? É fácil de explicar, simplesmente porque Cláudio, segundo um historiador romano chamado Suetônio, Cláudio tinha expulso os judeus de Roma, todos os judeus, decretada por Cláudio que eles teriam que sair de Roma. Por quê? Por causa dos distúrbios provocados por um certo Crestos. E 95%, creio, de todos os eruditos que dão opinião sobre o assunto estão confiantes de que esse Crestos é nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a igreja de Roma, que foi fundada muito antes de Pedro chegar lá, como a igreja católica afirma, ou de Paulo chegar lá, que chegou somente no ano 59, a igreja já estava florescendo. E lembra-se que em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, há referência a pessoas de Roma que ouviram o Evangelho. E nenhuma dúvida que eles voltaram como judeus para as sinagogas de Roma e começaram a pregar. E com essa pregação começou a surgir a igreja de Roma. Agora, a igreja de Roma também deve ter tido os mesmos problemas que ocorreram quando Paulo chegou na sinagoga. Uns aceitaram o Evangelho e outros rejeitaram o Evangelho e expulsaram aqueles que aceitaram.
De maneira que quando Áquila e Priscila são expulsos da cidade, junto com todos os judeus de Roma, e deve ter sido um número razoavelmente grande, saíram todos os crentes judeus, deixando os gentios em Roma. Então os gentios mantêm a igreja até os judeus voltarem, logo depois da morte de Cláudio, no ano 54, se minha memória não falha. Daí a gente vê esses judeus voltando rapidamente para tentar recuperar o que eles tinham perdido de seu comércio, de suas casas, de tudo que eles deixaram nas mãos de algum gentio amigo, com certeza, para manter até eles voltarem. Portanto, Paulo aproveita estes crentes e que tem o mesmo negócio de Paulo, que fazer tendas. Então ele trabalhou com suas mãos até chegar Timóteo e Silas, vindo da Macedônia e trazendo uma ajuda financeira para Paulo, porque diz daí para frente ele não precisava mais trabalhar com suas mãos em Corinto. Então ele ficou lá 18 meses pregando. E a igreja cresceu razoavelmente bem, muita gente se converte. Deus falou com ele, com Paulo, e manda ele não desanimar, que ele tem muita gente, capítulo 18, versículo 9 de Atos, tem muita gente na cidade de Corinto. Vou ler o versículo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continua falando e não fique calado, pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então já havia muitos garantidos para formar a igreja de Corinto. Paulo passou os primeiros meses pregando na sinagoga, como ele sempre fazia. A razão disso é porque ele não somente cria teologicamente que o evangelho era primeiramente para os judeus, Romanos 1,16, e só em segundo lugar para os gentios, mas também pelo fato que ele encontrava pessoas que tinham a Bíblia, o Antigo Testamento, toda a sinagoga com sua cópia da Bíblia. Fora da sinagoga, onde que vai se encontrar uma Bíblia? Isto é o Antigo Testamento. Paulo tinha então a vantagem de poder argumentar que este texto aqui trata do Messias, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Que este texto aqui fala de sua morte, este texto aqui fala de seu nascimento. Ele foi usando então a Bíblia para argumentar que Jesus Cristo de fato era o Messias. Esse tipo de argumento que ainda hoje é válido para ganhar um judeu para o Senhor Jesus. E quem se converteu, maravilha das maravilhas, foi o próprio chefe da sinagoga, chamado Crispo. E mais uma outra pessoa muito importante, que é o Tício Justo, que não era gentil, mas era temente a Deus. Temente a Deus é uma categoria de chamados prosélitos, mas não é um prosélito genuíno. É um temente a Deus. Existe uma pessoa chamada prosélito do portão. É o que nós chamaríamos hoje de uma pessoa que frequenta a igreja, mas não foi batizado. Para alguém se tornar judeu, sendo gentil, ele tinha que passar por 3 cerimônias, 3 práticas essenciais. Sendo homem, circuncisão, que era muito radical para aquela época. Número 2, batismo, por imersão de cara para frente, não de costas, como os batistas batizam e outros.
Terceiro, pagar a taxa do templo em Jerusalém. Então, as pessoas que se convertiam ao judaísmo, e portanto eram chamados de prosélitos, se tornaram judeus genuínos. Não há mais questionamento quanto à sua seriedade de conversão. Mas quando há uma pessoa como Tício Justo, que não se batizou, não se circuncidou, mas era uma pessoa convencida que as Escrituras eram a palavra de Deus, que Deus era um Deus único, monoteísmo, e que abandonou a idolatria. Então, ser uma pessoa muito aberta ao Evangelho, que o Evangelho não requeriu, o Evangelho de Paulo, não requeriu aquelas práticas judaizantes. Aliás, Paulo combateu. Ele não queria que o Evangelho ficasse enquadrado, enterrado na sinagoga. Ele queria que o Evangelho, e ele com certeza foi orientado pelo próprio Senhor, que o Evangelho chegasse ao mundo gentílico sem barreiras, a não ser a barreira única que é crer no Senhor Jesus e o batismo para se aderir ao corpo de Cristo. Muito bem, podemos então ver Paulo com estes novos convertidos e levando eles para casa, provavelmente Tício Justo, para formar a igreja então, que nós chamamos uma igreja caseira. Logo, quando a igreja cresce rapidamente, como cresceu em Éfeso, como cresceu em Corinto, e talvez algumas outras cidades, só que nós não sabemos, a Antioquia da Síria, quando a igreja crescia rapidamente, filiais apareceram. Então as igrejas começaram a reunir em casas de crentes, pessoas que eram dono de casa e que tinham espaço para 30, 40, 50 pessoas. Logo a igreja, para reunir toda a igreja da cidade de Éfeso e Corinto, tinha que reunir fora da casa, a não ser que fosse uma casa muito grande, utilizando o pátio, aquela parte cercada pelos quartos, e aí a igreja podia reunir ao ar livre, já que não tinha salas suficientemente grandes, e que a igreja só vai começar a construir templos muito depois. Já no terceiro século nós começamos a ver os primeiros templos surgindo, por exemplo, na ilha de Chipre. A gente foi lá ver as fundações de uma igreja que vem do século III, se não me engano. Então a igreja reúne em casas, e quando nós lemos, por exemplo, em Romanos, a igreja na casa de Áquila e Priscila, a igreja que reuniu de Filipos na casa de Lídia, assim a igreja vai se proliferando como se prolifera em a China comunista hoje, né? Em casas, chamada igreja subterrânea, e uma igreja que pode mudar rapidamente de uma casa para outra, se a casa começa a ser vigiada, e tomar as precauções para não ser destruída, ou todo mundo preso. Houve, nesta ocasião, um perigo que Paulo passou em Corinto, que nós não sabemos definir qual foi esse perigo. Será que houve judeus que ameaçaram a vida de Paulo? Paulo diz que Áquila e Priscila arriscaram sua vida para salvá-lo. Se os irmãos querem dar uma olhada em Romanos capítulo 16, versículo 3,
Paulo menciona este fato, que Áquila e Priscila tinham se arriscado para proteger o apóstolo. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Áquila e Priscila, portanto, eram muito importantes para Paulo, como a gente vê aqui. Não somente pelo fato que eles se arriscaram para proteger Paulo, talvez da morte, mas também pelo fato de que eles foram tão prestativos de ajuda para pessoas que talvez passaram pela sua casa, indo para Roma ou voltando, não sei necessariamente como que eles foram tão apreciados nas igrejas. Além do mais, Atos deixa muito claro que Áquila e Priscila tomaram Apolo, aquele que era poderoso na palavra, e instruíram-no no caminho mais certo. Apolo teve algum problema teológico, uma deficiência no seu conhecimento do Evangelho, e Áquila e Priscila podiam ajudá-lo. Naturalmente porque Paulo tinha ajudado Áquila e Priscila. E que quando ele ficou na casa deles, hospedando-se na casa deles, deu para conversar muito sobre a nova fé em Jesus Cristo. E eles então passaram para orientar Apolo. O interessante é lá em Atos 18, que foram Áquila e Priscila e não Paulo que ajudou Apolo a acertar alguns pontos chaves na sua doutrina. Há uma deficiência. Este irmão Apolo apareceu em Corinto durante o tempo que Paulo esteve lá, crente bem talentoso de Alexandria, Atos 18, 28. Paulo humildemente reconhece o dom de ensino que Apolo exerceu na igreja. Paulo plantou, mas Apolo regou e Deus deu crescimento. 1 Coríntios 3, 6 a 7. Alguns formaram um grupo que se inspirava em Pedro. Portanto, temos que levantar essa pergunta, mas como é que Pedro tem uma influência na igreja de Corinto? Entendemos porque Paulo tinha, porque ele fundou a igreja. Entendemos porque Apolo teve influência, porque ele chegou em Corinto, como nós vemos em capítulo 19, que ele esteve lá quando Paulo foi embora para a Síria e Jerusalém e voltou para Éfeso. Mas como que Pedro influenciou a igreja de Corinto? E aí nós estamos sem assim, conhecimento do assunto. Nós não sabemos bem como Pedro influenciou. Será que Pedro chegou em Corinto depois do concílio de Jerusalém? Teria sido muito rápido, porque o concílio de Jerusalém ocorreu no ano 49, e aqui está Pedro em Corinto no ano 51 ou 2, nós não sabemos. Mas é bem possível que esse partido, essa faixa da igreja que se inspirava em Pedro, tivesse surgido de irmãos que vieram de Jerusalém, que foram acompanhando Paulo, não acompanhando, mas seguindo a Paulo, para tentar formar discípulos. Os judeus, Jesus até faz referência como eles cruzavam o mar, faziam viagens longas, só para ganhar um prosélito. Então, havia aqueles itinerantes judeus que procuravam, ou por razões financeiras ou teológicas, a perturbar as igrejas formadas
por Paulo. Nós sabemos que isso foi o caso na Galácia, razão que Paulo escreveu Gálatas, logo depois de fundar a igreja, as igrejas da Galácia. E aqui, novamente, aqueles que se inspiravam em Pedro. Isto é, pessoas que estão levando as pessoas a querer se circuncidar, ou pelo menos guardar aqueles vestígios do judaísmo que nós encontramos no Antigo Testamento. Uma igreja talvez semelhante aos adventistas do sétimo dia. Ninguém sabe. E ainda mais tem um partido chamado Partido de Cristo. Isso deve ter sido um partido muito especial, porque eram muito orgulhosos. Imagina chamar-se a Igreja de Cristo, em contraste com as igrejas, por exemplo, presbiteriana, batista, e outras que não são igrejas de Cristo, né? Supostamente. Então, em Corinto já apareceu essa igreja de Cristo, que provavelmente era uma igreja bastante, quer dizer, faixa da igreja de Corinto, bastante problemático na área, por exemplo, de a divinização do crente por intermédio de dons, batismo, este tipo de coisa, né? Então, nós, quando chegarmos a ver como este pensamento foi aparecendo na igreja de Corinto, a gente tem que atribuir aqueles indivíduos que acharam que a ressurreição era uma bobagem, porque precisar de um corpo, quando o grego sempre achava que a melhor vida seria vida fora do corpo. Então a igreja de Cristo, possivelmente, ou até provavelmente, vinha dessa linha de pensamento. 2 Coríntios revela as atitudes de alguns dos líderes destas outras partes da igreja, dividida em 4 pedaços, que não tinham muito respeito pelo apóstolo. 2 Coríntios mostra que esses oponentes, adversários, pessoas que Paulo está combatendo em 2 Coríntios, desprezaram o apóstolo. Deixe-me ler aqui um versículo, 2 Coríntios capítulo 10. Pois alguns dizem sobre Paulo, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E sua palavra, quando ele prega ou ensina, é desprezível. Ele não usava palavras assim bem escolhidas do ponto de vista retórico. Então, Paulo está aqui enfrentando, quando ele escreve 1 Coríntios, no ano 54, lembra que ele começa a igreja no ano 50 a 51, somos apenas 3 a 4 anos após a fundação da igreja. Paulo já está se defendendo destes seguidores de Pedro, Cefas, seguidores de Cristo, isto é, um partido que se separou dos outros, e talvez até um certo ponto de Apolo, ainda que Paulo não combate aparentemente tanto Apolo como aqueles que eram adeptos destas outras 2 doutrinas, Cefas e de Cristo. Então, uma igreja que começa muito bem, andou bem, até Paulo sair depois de 18 meses. Ficou apenas 1 ano e meio, segundo o livro de Atos. Agora, sobre a data da carta.
e das cartas. A igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária, cerca do ano 51, baseada em informação que nós temos sobre o governo de Gálio, mencionado em Atos 18, quando os judeus arrastaram Paulo para ele ser condenado e com certeza expulso da cidade de vez, por meio do governador Gálio, que por acaso foi irmão do famoso filósofo Sêneca. Os irmãos que têm aquele livro de F.F. Bruce, Paulo, o apóstolo, sua vida, suas cartas e sua teologia, vão ler exatamente qual a conexão e por que Gálio não tem o mesmo nome de Sêneca. Era muito famoso estoico romano, que era Sêneca. Gálio não se interessou nem um pouco numa questão teológica judaica. Ele completamente desprezou o assunto que os judeus levantaram contra Paulo. Portanto, aquilo que Deus prometeu, que ele tinha muita gente na cidade, muita gente, e que ninguém poderia fazer nada contra ele, se cumpriu. E ele então ficou livre para ficar e continuar o seu ministério na cidade. Agora, aquele período em que Gálio foi governador, nós já descobrimos na arqueologia algo que garante exatamente a data em que Gálio esteve em Corinto. É a data mais segura que nós temos em toda aquela faixa, desde o começo do ministério de Paulo até a sua morte. E daí a gente vai marcando as datas antes e depois na vida de Paulo, baseado neste período de governo de Gálio em Corinto. Ficou 18 meses e acho que ele saiu para a Síria. Lembra que ele quis estar em Jerusalém na primavera de 52. Então, isso daria para a igreja ter sido fundado no fim do ano 50. Na terceira viagem missionária, Paulo passou para Éfeso fazer o seu quartel-geral, cerca de 2 anos e meio, 52 a 55, e foi ali que ele escreveu esta carta que nós estaremos estudando durante esta semana. Graças a Deus pelos problemas em Corinto, porque se não tivesse tido problemas, a carta não teria sido escrita. A carta foi provocada pelos problemas e perguntas e cartas que chegaram nas mãos de Paulo, pedindo que ele opinasse e ensinasse alguma coisa a respeito desses assuntos que 1 Coríntios trata. Como também informação que chegou, sabemos o capítulo 1, versículo 13, chegou pelos que vinham da casa de Cloe, isto é, uma casa, uma igreja caseira, o filial da igreja de Corinto, na casa de Cloe. Alguns chegaram em Éfeso, era relativamente fácil cruzar o mar Egeu em uns 5 dias mais ou menos de navegação com veleiros e chegar até Éfeso e contar para Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E logo ele sabe que a igreja de Corinto tinha se dividido em esses 4 partidos. Portanto, 1 Coríntios foi escrito em Éfeso, logo antes de Paulo sair de Éfeso, no ano 55, e está viajando na direção de Corinto, que ele chegou no ano 56. Só que, antes de ele chegar no ano 56, ele já fez uma outra viagem para Corinto, que é uma viagem relâmpago. Ele foi lá
só para tentar consertar o que estava errado na igreja. E em vez de acertar e consertar, alguém se levantou e desafiou a autoridade de Paulo sobre a igreja. E Paulo voltou tremendamente chocado com uma espécie de ter perdido a igreja de Corinto. Daí ele escreveu uma carta também perdida, nós não temos esta carta mais, chamada Carta Severa, mencionada em 2 Coríntios, capítulo 2 e também capítulo 7. Aqui em capítulo 2 de 2 Coríntios, escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido para aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. 2 Coríntios capítulo 7, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi. Quer dizer, depois de escrever essa carta dura, severa, com muitas lágrimas, muita aflição, Paulo se arrependeu de ter falado tão duramente contra a igreja. Depois ele disse, em verdade, que a princípio me arrependi, mas percebi, estou lendo 2 Coríntios 7, versículo 8, percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, a carta, em vez de fazer um mal, fez muito bem. E a igreja se arrependeu. Quem levou essa carta foi Tito, e Paulo então ficou tão angustiado até saber o que tinha acontecido em Corinto, que ele não pode nem pregar em Troade quando ele está caminhando nessa terceira viagem para visitar a igreja de Corinto e chegar lá e tentar consertar o que estava acontecendo lá. Quando ele encontrou com Tito, possivelmente em Tessalônica, ele não estava em Troade como Paulo esperava. Ele encontrou na igreja de Tessalônica e ele recebeu a nova e boa notícia que a igreja tinha se arrependido. Paulo escreve 2 aos Coríntios. O que nós temos, portanto, são 4 cartas, a chamada carta prévia de 1 Coríntios 5:9, 1 Coríntios, nesta ordem, a carta severa, tanto a primeira como essa carta do meio, depois de 1 Coríntios, chamada carta severa, foram perdidos, não temos na Bíblia, e finalmente 2 Coríntios, escrito da Macedônia, depois de Paulo encontrar-se com Tito. E aí temos a chamada correspondência coríntia. Sou tentado a dizer corintiana, mas é coríntia. 4 cartas, 3 visitas. Paulo diz claramente, capítulo 13, eu estou chegando pela terceira vez, ele menciona novamente, estou chegando pela terceira vez. Então, a primeira foi a fundação da igreja. A segunda visita foi aquela visita depois que a primeira carta não surtiu efeito. E houve problema que Timóteo, que levou a primeira carta, ele vem trazendo essa informação. Paulo faz aquela viagem relâmpago, não foi bem sucedido, escreveu a carta severa, essa carta foi levada por Tito. Tito chega para falar para Paulo, quando ele chega na Macedônia, no ano 56, primeira parte do ano 56, o fim de 55, que a igreja melhorou 100%. E Paulo diz, para eles admitir aquela pessoa que foi disciplinada a pedido de Paulo, pessoa que levantou a
acilada contra Paulo, que desafiou Paulo de uma forma muito triste. E aí temos toda essa, mais ou menos, pano de fundo desta maravilhosa carta, primeira aos Coríntios. Haveria alguém que tenha uma dúvida, questão, pergunta? Naturalmente, qualquer pessoa pode fazer perguntas por escrito. Eu tenho aqui uma pergunta para amanhã, mas não é sobre apenas Coríntios, então a gente vai deixar para amanhã. Muito bom. Problema. Qual é o propósito desta carta? Bem simples, bem fácil de definir a razão que ela foi escrita. Foi escrita para corrigir práticas errôneas, pecaminosas, e levar a igreja a se consertar e viver de uma maneira santa. Essa é a razão da escrita 1 Coríntios, capítulos 1 a 14, para corrigir teologia errada. 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição, para estimular os irmãos a contribuir para os pobres na Palestina, Jerusalém e Judeia. A carta se divide. Primeira parte, versículos 1 a 9 do primeiro capítulo, são a saudação da carta. Logo em versículo 10, e correndo até 4:21, as divisões. E Paulo utilizando argumentos, combatendo as divisões da igreja. Depois, capítulo 5, um problema específico de imoralidade, o homem incestuoso, que precisa ser entregue a Satanás, 5, 1 a 13. Problema do litígio, irmãos processando irmãos nos tribunais pagãos. E Paulo, de uma maneira muito direta, diz que isto é completamente errado. 6, 1 a 11. Problema da prostituição, que também estava criando um problema na igreja. 6, 12 a 20. Começando com o capítulo 7, Paulo responde a perguntas que surgiram de uma carta que chegou às suas mãos. A carta fez perguntas relacionadas com casamento e vida sexual. Depois tem uma pergunta sobre pode, não pode comer carne oferecida aos ídolos. Número 3, uma parêntese que trata do sustento de Paulo e sua adaptação às culturas distintas, uma discussão sobre sustento e adaptação ou contextualização é capítulo 9. Depois temos uma parêntese em capítulo 10, 1 a 13, sobre a aplicação do Antigo Testamento à vida dos crentes, em particular o perigo da idolatria. Naturalmente, todas as cidades gregas totalmente entregues à idolatria, tal como a igreja, ou quer dizer, a cidade de Atenas. Em capítulo 11, Paulo começa a tratar o problema do culto, a maneira certa de cultuar a Deus. Então ele começa falando sobre traje das mulheres, 11, 2 a 16.
Depois o problema do desordem no culto da ceia, do Senhor, 11, 17 a 34. A questão dos dons espirituais, começando com 12, versículo 1, até 14, 40. E capítulo 15, 1 a 58, a questão da ressurreição. E finalmente recomendações finais. E também sobre a oferta para os pobres, 16, 1 até 24. Então, os irmãos podem, com uma certa facilidade, pegar o roteiro de 1 Coríntios na sua cabeça e decorá-la. Sim. Faz parte dos dons. Paulo está tratando dos dons, ele não saiu do assunto. Exatamente, 12 até 14, então 13 está no meio. De fato, é um assunto que é muito importante para nós isolarmos capítulo 13, porque é um capítulo fantástico, como não tem igual na literatura da antiguidade sobre HP, mas é parte do assunto os dons e como se avalia os dons. Fica então muito claro na sua cabeça. 1 a 9, primeiro capítulo, introdução, saudação. Começando com o versículo 10 até 4, 21, divisões. 4 partidos que Paulo tem a dizer sobre aquelas divisões. Começando com 5, homem incestuoso. Capítulo 6, caso de tribunal e prostituição, uma divisão no meio do capítulo. Capítulo 7, casamento, relacionamentos, viúvas, virgens, toda aquela parte relacionada com a vida conjugal. Capítulo 8, carne oferecida aos ídolos. Capítulo 9, parênteses, sobre sustento pastoral e contextualização. Capítulo 10, 1 a 13. O Antigo Testamento, que nós podemos aprender relativo à idolatria. Capítulo 10 e versículo 14 em diante, sobre adoração e culto, que vai continuar até o fim do tratado sobre os dons. Aí vai entrar atrás das mulheres, os dons, no capítulo 12, ceia do Senhor no capítulo 11, toda essa parte aí. Capítulo 15, ressurreição. E capítulo 16, exortações finais e dinheiro para os pobres. Bem fácil. Na prova, vai dar para pegar direitinho? Nós devemos guardar mais ou menos um esboço simples dos livros da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, simplesmente como cristãos, né? Não somente para saber onde que está esse texto, onde se trata desse assunto, mas também simplesmente porque a gente ama a palavra, e a gente tem, então, essa maneira de tratar. Alguma pergunta? Nós temos aquele abençoado intervalo. Ninguém tem pergunta nenhuma, pelo menos que queira ventilar em voz alta. Um momentinho. Vamos combinar o seguinte: toda pergunta, quando você quiser fazer, levanta a mão, que daí a gente leva o microfone por causa da gravação. Eu queria saber se nós vamos poder comparar a igreja de Corinto com a igreja de hoje, com a nossa igreja. Sempre vamos estar comparando, porque é impossível pensar na igreja de então totalmente sem nenhuma ligação com a igreja de hoje. Eu não sou da opinião, por exemplo, que as 7 igrejas da Ásia são períodos históricos. Eu acho que isso não tem fundamento nenhum na palavra. Mas que as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, todos têm características
Todas aquelas igrejas do Novo Testamento que nós conhecemos têm características que nós vemos hoje. Ou em escala maior ou menor, essas características. Agora, tem muita coisa que, obviamente, é nova, que nós temos acrescentado com a nossa tradição. Mas as igrejas, as atitudes, as divisões, os problemas continuam até hoje. Por isso é tão importante voltar para o texto bíblico para ver o que Paulo diz, que a Bíblia manda em relação àqueles problemas. Boa pergunta. Quem mais teria uma pergunta antes de... Eu pediria que o senhor repetisse as 4 cartas de Coríntios. Muito bem. Primeira carta, 1 Coríntios 5, 9. Eu já vos escrevi, Paulo diz, em 1 Coríntios, para não associar-se com pessoas imorais. Não falo de pessoas mundanas e imorais, mas pessoas que se dizem crentes. Então, alguma carta foi mandado a Corinto antes de 1 Coríntios. Então, essa é a primeira carta. Vamos chamar a carta A. A segunda carta é 1 Coríntios. A terceira carta, que vamos chamar a carta C, é a carta severa de lágrimas, de angústia, de problemas sérios. Entre Paulo e a igreja de Corinto, que não foi preservada, e a quarta carta, a segunda carta aos Coríntios. Todos naquele período de 52 a 56. São 4 anos em que Paulo escreve para a igreja de Corinto 4 vezes. Então nós temos assim uma ideia bastante nítida em relação ao tempo e aos temas daquelas cartas. Mais ou menos o que Paulo diz nas cartas perdidas, né?